O oceano, assim como a África, tem os seus próprios 5 grandes, os tubarões. Poucas palavras têm tanto poder de chamar a atenção. O mais temido é o grande tubarão branco. Há também o maior peixe do oceano, o tubarão-baleia. A maioria dos tubarões nada sozinha ou em grupos dispersos, mas os tubarões-martelo podem se reunir a centenas. Estar cercado 360 graus por tubarões é para alguns uma experiência imperdível. O tigre do oceano é um dos poucos tubarões conhecidos por matar humanos em raras ocasiões. Mas é o tubarão cabeça chata que detém o título de mais perigoso para a humanidade. Estamos curiosos para saber de onde você está nos assistindo. Diga-nos sua idade e sua cidade nos comentários abaixo. Com até 6 metros de comprimento, o maior peixe predador do oceano é o tubarão que muitos anseiam ver ao mesmo tempo que esperam nunca encontrar. Encontros próximos e inesperados de um barco proporcionam uma poderosa onda de adrenalina natural. É uma dose de adrenalina definitiva superada apenas pelo mergulho em gaiola com esses peixes impressionantes. O mergulho livre, a experiência suprema, é reservado para profissionais que conhecem a topografia do fundo do mar e com quais tubarões é relativamente seguro nadar. Notavelmente, os cientistas descobriram que cada indivíduo tem um caráter diferente. Alguns são tímidos e cautelosos, outros ousados e confiantes. O fato de um mergulho livre ser possível mostra que a propaganda em torno dos grandes tubarões brancos, gerada originalmente pelo infame filme Tubarão, é em grande parte infundada. Este filme de monstro aterrorizou o público. Ele explorou a imagem icônica da barbatana dorsal como um símbolo de morte no mar. Inicialmente, o impacto do filme teve consequências trágicas para os grandes tubarões brancos e muitas outras espécies de tubarões. Tubarão causou um dano irreparável à reputação do grande tubarão branco. Cada novo ataque de tubarão desencadeia reações de pânico e uma cobertura da mídia exagerada que reforçam o velho estereótipo. Matar tubarões era considerado como livrar o mar de uma ameaça pestilenta. Mas os tubarões habitam os oceanos há 400 milhões de anos. Eles merecem nosso respeito e ser mais bem compreendidos. Para a surpresa de muitos, Tubarão também teve um efeito positivo em cadeia, inspirou fascínio e mudou o mundo ao aumentar a conscientização sobre a importância dos oceanos.
Em águas escocesas, outro enorme viajante oceânico, o tubarão-frade é o segundo maior peixe vivo. Embora não esteja entre os 5 primeiros, é um forte concorrente e merece reconhecimento. Pesquisas recentes também revelaram descobertas de ponta sobre este tubarão. Em contraste com o tubarão-baleia, o tubarão-frade é um comedor passivo, incapaz de bombear água através de suas brânquias. O plâncton do qual se alimenta é filtrado por rastros branquiais rosados em forma de escova. De vez em quando ele fecha suas mandíbulas e engole de 3 a 5 vezes. Os tubarões-frade são vistos se alimentando na superfície, mas como camarões de águas profundas foram encontrados em seus estômagos, é aparente que eles também se alimentam em profundidade. Um tubarão-frade se alimentando pode filtrar até 2.000 toneladas de água por hora. Muitos tubarões-frade adultos ostentam cicatrizes brancas. As na barbatana peitoral podem ser devido ao macho morder a fêmea em um abraço de acasalamento. O atrito dos tubarões uns contra os outros durante o cortejo pode resultar em abrasões em seus narizes. Abaixo da barbatana caudal, na parte de trás deste tubarão, há algumas longas cicatrizes brancas causadas por lampreias. As lampreias são vertebrados primitivos sem mandíbula, semelhantes a enguias. São parasitas que se alimentam da carne e dos fluidos de seus hospedeiros. Embora as lampreias possam ser uma irritação, elas não são a razão do declínio dramático do tubarão-frade. O número de tubarões-frade está agora em seu nível mais baixo. Restam possivelmente apenas 8.000 em todo o mundo. Eles são protegidos em águas britânicas, mas pesquisas recentes mostraram que isso não é suficiente. Etiquetas de satélite revelaram que alguns desses tubarões fazem notáveis migrações transoceânicas. Uma fêmea marcada na costa oeste da Inglaterra viajou mais de 9.500 quilômetros, às vezes a uma profundidade de cerca de 1.200 metros, até Newfoundland, na costa leste do Canadá. Enquanto as migrações transoceânicas levam os tubarões para fora das áreas protegidas, evidências recentes apontam para uma lenta recuperação da espécie em águas britânicas. Não há uma história tão positiva para o tubarão martelo recortado. Seus números caíram drasticamente recentemente. Uma tragédia não apenas para os tubarões, mas também para as pessoas cujo sonho é nadar com eles. Espetáculos como este na costa da Costa Rica estão no topo da lista de desejos de muitos mergulhadores.
Nas Bahamas, um tubarão cabeça chata morto é trazido para que um cientista descubra a causa da morte. É uma oportunidade perfeita para ensinar à nova geração o quão incríveis os tubarões realmente são. Uma característica-chave de identificação de um tubarão cabeça chata é que sua barbatana dorsal se insere diretamente em linha ou até mesmo atrás da barbatana peitoral. Há 50 anos atrás, era extremamente difícil conseguir fundos para estudar tubarões. Hoje, o mundo está ávido por informações sobre eles. Biólogos marinhos e educadores têm instado as pessoas a abandonar a percepção do grande tubarão branco como uma máquina de matar vingativa e comedora de homens. Em vez disso, ele deve ser visto como uma criatura marinha antiga, complexa e incompreendida. Os grandes tubarões brancos não são assassinos gratuitos e, na verdade, eles não querem comer humanos de forma alguma. Eles ocasionalmente mordem pessoas, mas agora se acredita que isso se deve à curiosidade ou a um erro de identificação. Na África do Sul, surfistas e nadadores são avisados para não entrar no mar quando a água está agitada ou turva. Quando não conseguem ver claramente, acredita-se que os grandes tubarões brancos confundem a silhueta de um nadador ou surfista com a de foca, sua presa natural. Predadores furtivos e habilidosos, os tubarões lançam seu ataque das profundezas, mordendo ao se aproximarem de seu alvo. Quando capturam um humano, na maioria das vezes eles o soltam. Os dentes triangulares e serrilhados do grande tubarão branco são ferramentas de corte eficientes para arrancar grandes pedaços de presas enormes. Tragicamente, para suas vítimas humanas confundidas, a primeira mordida pode causar danos fatais. A razão pela qual eles soltam é porque se acredita que os humanos não são nutritivos o suficiente para que os grandes tubarões brancos se deem ao trabalho de caçá-los. Focas e leões marinhos constituem a base da dieta de um adulto. Esses mamíferos marinhos têm uma boa camada de gordura para mantê-los aquecidos em um mar frio. A gordura produz o dobro de energia que o músculo, tornando-se um alimento ideal para esses tubarões. Surpreendentemente, os grandes tubarões brancos não são como a maioria dos peixes de sangue frio. Eles podem regular sua temperatura corporal, elevando-a em até 14 graus em mares frios. O fato de serem relativamente de sangue quente é um dos fatores que permitiu aos grandes tubarões brancos habitar águas temperadas que são muito frias para muitas outras espécies de tubarões. Um corpo quente permite que os músculos do tubarão trabalhem de forma mais eficiente, o que lhes permite produzir as explosões de energia necessárias para capturar suas presas.
Os grandes tubarões brancos que vivem na costa da Califórnia caçam elefantes marinhos, bem como leões marinhos e focas comuns. Na costa da África do Sul, perto da cidade do Cabo, eles visam as focas do Cabo. O nome comum de tubarão branco é um equívoco. Embora o tubarão apresente uma barriga de um branco impressionante, quando retirado da água, ele é mais cinza ardósia do que branco. Um adulto nadando perto do fundo do mar está bem camuflado e é difícil para uma foca localizá-lo de cima. Incapazes de vê-los, mas sabendo que os tubarões podem estar por baixo, as focas adultas se movem rapidamente. Elas apresentam aos grandes tubarões brancos um alvo veloz e difícil de atingir. Os filhotes que ainda estão aprendendo a aperfeiçoar suas habilidades de natação são mais fáceis de capturar. O leite de foca é rico. Os filhotes crescem rápido e no desmame 50% de seu peso pode ser de gordura. As focas dão à luz em ilhas ao largo da costa. Os pesquisadores descobriram que os tubarões se reúnem perto das ilhas quando os filhotes desmamados precisam se aventurar em mar aberto para caçar peixes. Acredita-se que os grandes tubarões brancos cresçam cerca de 25 a 30 centímetros por ano, então precisam de alimentos ricos para conseguir isso. As jovens focas ainda não são nadadoras rápidas ou proficientes. Elas não conseguem prender a respiração por muito tempo debaixo d'água e seu alto teor de gordura as torna flutuantes. Elas não têm experiência com tubarões e não aprenderam a evitar um ataque. Uma boa refeição de foca pode fornecer energia suficiente para sustentar um tubarão por uma semana ou mais. Os próprios tubarões carregam as marcas de dentes inconfundíveis de sua própria espécie. Os subordinados são colocados em seu lugar com mordidas dos indivíduos dominantes. Os grandes tubarões brancos são inconformistas entre os tubarões. Eles colonizaram as águas frias e temperadas, onde as focas são abundantes. Ao se empanturrar de gordura de foca, o tubarão obtém sua energia térmica do mesmo tecido isolante que mantém sua presa aquecida. E eles podem viajar grandes distâncias. Pesquisas mostraram que os tubarões da Califórnia podem nadar até o Havaí e voltar. Outro marcado na África do Sul apareceu na Austrália Ocidental. Novas informações sobre seus movimentos e hábitos na costa da África do Sul revelam que os jovens grandes tubarões brancos nadam ao longo da costa, caçando peixes de fundo.
Quando crescem um pouco, comem peixes maiores como cavala atum e bonito. Somente quando atingem cerca de 3 metros de comprimento é que começam a se alimentar de focas e leões marinhos. A pesquisa por marcação mostrou que os grandes tubarões brancos se aproximam da costa com muito mais frequência e muito mais perto das pessoas do que se suspeitava anteriormente. O número muito baixo de ataques de grandes tubarões brancos sugere novamente que os humanos não estão em seu cardápio. Sabe-se agora que os adultos descansam perto da costa, onde a corrente ou a maré é fraca. Sendo uma espécie de mar aberto, os grandes tubarões brancos geralmente evitam as florestas de kelp. Espécies menores como o tubarão-pijama e outros tubarões-gato procuram abrigo na floresta. Os tubarões de 7 guelras também frequentam o kelp, embora caçem as espécies menores à noite. Uma trégua desconfortável parece se estabelecer enquanto descansam na floresta durante o dia. Enquanto alguns grandes tubarões brancos permanecem perto da costa o ano todo, outros se movem para o mar aberto e permanecem em águas profundas por 4 a 6 meses. Quanto mais aprendemos sobre os grandes tubarões brancos, mais derrubamos as crenças anteriores sobre eles. Fascinantes e intrigantes, eles não são comedores de homens gratuitos. Apesar de tudo, as pessoas devem ter cuidado com todos os grandes tubarões, exceto os que se alimentam de plâncton, como o tubarão-baleia. Turistas de todo o mundo fazem grandes esforços para nadar com o tubarão-baleia. A maior espécie de seu tipo é relatado que atinge cerca de 6 metros de comprimento. Ameaçado e cauteloso, não é frequentemente atraído ao alcance de cientistas para estudo. Embora potencialmente perigoso, raramente ataca humanos. Às vezes, comporta-se de forma inquisitiva em relação aos mergulhadores e, como todos os grandes tubarões, deve ser tratado com respeito. Os grandes tubarões martelo são intensamente pescados por suas grandes barbatanas para o comércio asiático da sopa de barbatana de tubarão. Em algumas áreas, os números diminuíram em 80%. Todas as grandes espécies de tubarão estão sofrendo, incluindo o impressionante tigre do mar.
Listrado como seu homônimo, este tubarão não só compartilha um título com o maior felino do mundo, mas também uma reputação como comedor de homens. O tubarão-tigre é um predador furtivo e poderoso encontrado em todo o mundo em águas tropicais e subtropicais. São comedores oportunistas que se alimentam de carniça e às vezes são conhecidos como as latas de lixo dos mares. Eles ocasionalmente matam pessoas, mas não são caçadores de homens. Eles não saem para se alimentar de nadadores, mas, com seu poder indiscriminado, não se afastam depois de morder uma pessoa, como fazem frequentemente os grandes tubarões brancos. Pesquisas recentes na África do Sul mostraram que os tigres maiores tendem a ficar no mar. Apenas os tubarões mais jovens e imaturos se aproximam da costa e, quando o fazem, evitam pessoas e mergulhadores. Essa melhor compreensão revela que os tubarões-tigre não são tão perigosos para os humanos como se pensava anteriormente. Muitos tigres passam tempo em oceano aberto e profundo, longe da costa, e depois se movem para a terra em mares rasos. Eles têm a capacidade de mudar drasticamente seus habitats com conforto. Poucas outras espécies de tubarão mostram essa flexibilidade. Uma que o faz é o tubarão cabeça chata. Este grande predador está tão em casa em mares profundos quanto em águas costeiras rasas. As pessoas entram em seu domínio diariamente. Essa proximidade com os humanos e a natureza ousada, inquisitiva e destemida do tubarão o tornam o mais perigoso de todos os tubarões. Acredita-se que foram provavelmente tubarões cabeça chata, e não grandes tubarões brancos que causaram a morte das 5 pessoas mordidas e mortas em 1916, o que deu origem à história de tubarão. Os tubarões cabeça chata recebem seu nome de seu focinho curto e rombudo, bem como de sua disposição pugnaz e tendência a cabecear sua presa antes de atacar. Como a maioria dos cientistas de tubarões, o biólogo suíço Erich Ritter acredita que as pessoas não fazem parte da dieta de nenhum tubarão. Mesmo com os cabeças chatas, é um caso de vítimas estarem no lugar errado, na hora errada. Para provar seu ponto, Eric entrou em águas rasas infestadas de tubarões cabeça chata. Mantendo-se relaxado com o coração e a respiração baixos, ele caminhou entre eles. Os tubarões usam suas mandíbulas para apalpar e investigar itens desconhecidos em seu domínio. Um cabeça chata testa Eric para descobrir o que ele é.
Embora a maioria dos tubarões tenha boa visão, a água pode ser turva. Em baixa visibilidade, os tubarões investigam qualquer coisa incomum com a boca. Tragicamente mesmo, um simples teste com os dentes afiados, como navalha de um tubarão, pode ser fatal para um humano de pele fina. Em 2012, um cabeça chata mordeu Eric enquanto ele filmava um especial sobre tubarões. Embora tenha sido gravemente ferido, Eric acreditava que o ataque foi um erro. Ele disse que o tubarão deu uma mordida exploratória e depois ficou estressado. Os cabeças chatas não cometem tais erros ao arrancar pedaços de raias-manta. No início, pensava-se que os grandes tubarões brancos estavam mordendo as asas das raias. Na dúvida, culpe os grandes tubarões brancos. A pesquisa sobre o tamanho da mordida e o formato da mandíbula revelou que as mantas são muito provavelmente mordidas por tubarões cabeça chata. Como os tubarões martelo recortados, as mantas visitam regularmente as estações de limpeza dos montes submarinos. Manter as bordas da ferida limpas provavelmente impede a propagação de infecções. Ninguém sabe onde ou quando os tubarões cabeça chata atacam essas raias. Em algumas áreas, os tubarões cabeça chata não mordem as raias. Talvez seja um comportamento aprendido com os tubarões, se copiando em locais específicos para perpetuar a técnica de caça. Para um encontro definitivo com tubarões, o Recife High Shark de Pacific Harbour, em Fiji, é um destino principal. Aqui as pessoas podem mergulhar com cabeças chatas e outras 7 espécies de tubarões. Mergulhadores locais coletam cabeças e vísceras de peixe de uma fábrica de peixes. A isca é baixada em lixeiras com rodas. Os tubarões lixa de lei aprenderam a chegar ao prêmio. Milhares de peixes se reúnem para pegar as sobras e o que puderem. Os tubarões são vitais para a saúde do oceano. Retire-os e a pirâmide, que é a cadeia alimentar, desmorona e o oceano fica desequilibrado. Todos nós precisamos do oceano para absorver dióxido de carbono e reciclar água doce. O mar precisa de seus predadores de topo. Perdemos os tubarões por nossa conta e risco. Pode parecer imprudente alimentar os cabeças chatas com as mãos, mas os mergulhadores de tubarão de Fiji sabem como trabalhar e nadar com eles com segurança.
Os tubarões são condicionados por meio de recompensas alimentares a se aproximarem apenas de um lado e a pegar comida de um mergulhador específico, identificado por seus capuzes de cores diferentes. Os pesquisadores e os mergulhadores locais descobriram que os tubarões são treináveis e têm personalidades individuais. Os alimentadores sabem quais são muito gentis e quais precisam ser lembrados de suas maneiras. Em Fiji, milhares de pessoas tiveram mergulhos emocionantes com esses predadores incríveis. Ninguém aqui foi atacado ou mordido. As chances de ser vítima de um ataque de tubarão em todo o mundo são extremamente baixas, cerca de 1 em 6 milhões nos Estados Unidos. Na verdade, as pessoas correm um risco maior de serem mordidas e mortas por um cão do que por um tubarão. A oportunidade de encontros tão próximos como este com tubarões cabeça chata é uma experiência verdadeiramente incrível, uma emoção máxima com tubarões. Apesar de ser o maior peixe do mundo, ele não representa nenhuma ameaça para nós. Aqui em Moçambique, mergulhar com ou sem cilindro com um desses peixes incríveis pode ser a experiência de uma vida. É uma experiência comparável a ver os 5 grandes terrestres e icônicos da África, leões, rinocerontes, leopardos, búfalos e elefantes. O ecoturismo do tubarão-baleia vale milhões de dólares anualmente em todo o mundo, com muitas pequenas comunidades se beneficiando financeiramente. Praticamente nada se sabia sobre a biologia deste tubarão até cerca de 15 anos atrás. Desde então, houve uma verdadeira explosão de interesse pelo maior peixe do mundo. Um peixe, não um mamífero. O tubarão-baleia surgiu há cerca de 60 milhões de anos. Ele pode atingir até 14 metros e provavelmente viver até 100 anos. Ele é migratório e aparece sazonalmente em fontes de alimento regulares. Entre novembro e janeiro de cada ano, na costa de Djibouti, no chifre da África, centenas de jovens tubarões-baleia, principalmente machos, se reúnem para se alimentar.
As ressurgências no mar enriquecem as águas superficiais. Esse fenômeno desencadeia a proliferação de plâncton, que, por sua vez, pode iniciar uma reunião espetacular de gigantes. É evidente que esses tubarões são todos jovens, pois a cauda dos juvenis tem lobos superiores maiores que os inferiores. As manchas e os padrões são únicos para cada indivíduo. Registros fotográficos permitem aos cientistas contar as populações e avaliar quais tubarões retornam a cada ano. Padrões de manchas muito semelhantes apoiam a ideia de que alguns tubarões podem ser aparentados. As agregações de Djibouti são excepcionais por conterem os menores tubarões-baleia encontrados no mundo, alguns com apenas 2 metros de comprimento. Acredita-se que com este comprimento os tubarões estejam completando seu primeiro ano de vida. Onde eles nascem e passam seu primeiro ano de vida, permanece desconhecido. É possível que esta região seja uma espécie de ponto de entrada para jovens tubarões-baleia. Quando crescem e podem competir com tubarões-baleia maiores, eles se mudam para outros locais de agregação. De onde eles vêm, para onde vão e por que há mais machos do que fêmeas, em Djibouti permanecem perguntas sem resposta. Os tubarões-baleia se alimentam de plâncton, ovos de peixe e pequenos peixes. Eles engolem ativamente a água e filtram o alimento usando seus rastros branquiais rosados. Os tubarões se alimentam dia e noite, maximizando sua ingestão quando o alimento está disponível. Nas Maldivas, a proliferação de plâncton geralmente ocorre entre maio e novembro. A abundância de comida atrai os tubarões-baleia, mas eles não são os únicos a explorar essa fartura. Espetaculares trens de alimentação de centenas de raias-manta deslizam em um fluxo constante, girando e focadas em se alimentar. As mantas frequentemente esbarram umas nas outras, bem como nos tubarões-baleia.
Quando o plâncton afunda para o fundo do mar, as mantas se alimentam no fundo, virando seus lobos cefálicos para fora em vez de para dentro, para maximizar o fluxo através de seus rastros branquiais. O tubarão-baleia tem uma distribuição circunglobal em mares tropicais e temperados quentes. Mover-se entre fontes sazonais de alimento significa que eles podem viajar vastas distâncias. A mais longa jornada de tubarão-baleia registrada percorreu 13 mil quilômetros e levou mais de 36 meses. Pesquisadores descobriram que os tubarões-baleia fazem mergulhos muito profundos e longos até 1.280 metros, onde as temperaturas caem para cerca de 3 graus Celsius. É o mergulho mais profundo de qualquer tubarão. Etiquetas que registram profundidade e aceleração revelaram que mergulhos profundos podem tornar viagens longas mais eficientes. Os tubarões planam para o fundo e depois batem suavemente a cauda e sobem em um ângulo muito raso. Dessa forma, os tubarões-baleia viajam uma distância máxima com o mínimo gasto de energia. De volta à superfície, eles descansam e se aquecem. Eles não conseguem regular sua temperatura corporal no mesmo grau que os grandes tubarões brancos. A vida secreta deste gigante colossal, porém elusivo, está começando a ser desvendada muito lentamente, mas ainda há muito a descobrir. Os tubarões-martelo foram por muito tempo considerados perigosos, mas descobriu-se que esses tubarões geralmente não atacam a menos que provocados e não houve fatalidades. Os tubarões-martelo têm uma mandíbula superior fundida e uma boca pequena. Eles não são adaptados para presas do tamanho de humanos, mas para capturar peixes, lulas, polvos e crustáceos. Acredita-se que sua cabeça em forma de martelo evoluiu para maximizar a área de poros eletrosensoriais na pele. Esses sentidos especiais fornecem ao tubarão uma espécie de sexto sentido. Eles são usados para detectar mudanças químicas, físicas e térmicas, bem como os campos elétricos das espécies de presas, incluindo aquelas enterradas no fundo do mar.
A forma de martelo permite que esses tubarões examinem áreas significativamente maiores do que outras espécies de tubarões. O posicionamento dos olhos montados bem nas laterais da cabeça também lhes dá uma boa visão de 360 graus para que possam ver acima e abaixo o tempo todo. Assim como os humanos, os tubarões martelo recortados podem se bronzear ao nadar em águas rasas ou perto da superfície. A pele do tubarão produz mais do pigmento melanina e escurece consideravelmente para proteger os tubarões da luz ultravioleta do sol. Pesquisas recentes revelam que esses tubarões martelo se reúnem em cardumes perto de montes submarinos ou montanhas subaquáticas durante o dia. O monte é uma estação de limpeza vital, onde feridas podem ser tratadas e parasitas e pele morta removidos por peixes limpadores. Os tubarões convidam os limpadores a se aproximarem, flutuando ou nadando lentamente, logo acima do monte. Os tubarões martelo não são os únicos tubarões ao redor do monte submarino. Tubarões de Recife de Ponta Branca, ameaçados, descansam em fendas abrigadas. Esses pequenos tubarões podem sugar água para a boca e bombeá-la sobre as brânquias para respirar. Ao contrário dos tubarões martelo, eles podem permanecer imóveis para dormir durante o dia. Enquanto os tubarões martelo migram visitando o monte submarino sazonalmente, quando a água está quente, os de Ponta Branca permanecem em uma área particular por anos, retornando repetidamente ao mesmo abrigo. O mistério do porquê os tubarões martelo nadam em cardumes persistiu por muito tempo. Peixes presas se agregam para obter segurança em números, mas os tubarões martelo estão no topo da cadeia alimentar e, portanto, têm pouca necessidade de se reunir para proteção. Pesquisas minuciosas usando câmeras de vídeo e etiquetas acústicas revelaram que os cardumes podem ser agregações de acasalamento. A maioria dos tubarões são fêmeas que competem entre si por uma posição central. Os machos selecionam parceiras daquelas ao redor do núcleo e então o par se afasta para acasalar em reclusão. À noite, os tubarões martelo saem cada um sozinho, para se alimentar a até 20 quilômetros de distância. Os tubarões de Recife de Ponta Branca também se tornam ativos após o anoitecer, mas caçam em grupos. Seus corpos alongados permitem que eles se contorçam em fendas e entre rochas para expulsar presas escondidas. Uma tartaruga não se intimida com o bando de tubarões e continua a arrancar algas do fundo rochoso. Os tubarões estão atrás de presas menores como crustáceos e peixes adormecidos. Um peixe expulso de um esconderijo enfrenta uma multidão de bocas famintas. A vida em comunidade não é para todos os tubarões. O grande tubarão martelo nada sozinho.